Olá, pessoal, boa noite. Vamos começar aqui daqui a pouquinho a nossa live de encerramento do nosso workshop ESG. E hoje eu vou contar com a participação aqui dos líderes da SG4, os profissionais que ajudam a gente a tocar a nossa operação. E já eles estão aqui entrando e eu já vou chamá-los já. Primeiro eu queria agradecer pela participação de todos no nosso workshop. Eu considero um workshop de muito sucesso. A gente teve mais de 110 participantes. Foi um evento onde a gente preparou com muito carinho, um evento que a gente preparou com cuidado para poder ajudar você na implantação desse tema. Hoje, pessoal, um tema falado por todos e desligar minha caixinha aqui porque ela não vai ser usada agora. Um tema hoje de muitas empresas solicitando hoje entendimento, conhecimento, e conduzir o workshop foi com o objetivo efetivo de estabelecer uma referência para todos que querem buscar estruturar um sistema de gestão ESG. Então, busquei colocar ali 25 grandes frentes de implantação, de estrutura técnica. E hoje aqui vamos com a Marjorie, a Letícia e o Ivan falar um pouco mais sobre implantação. Cuidados para a gente estabelecer a implantação do sistema de gestão. Tá? Então a gente tem que ter método. Eu vou falar aqui método, vou pedir a opinião do Ivan, a opinião da Letícia, a opinião da Marjorie, para a gente trabalhar bastante essa questão de implantação. E eu acredito muito, sem método você não tem sucesso na condução do seu processo. Sem método, a coisa aleatória, ela perde o controle, ela não tem continuidade, ela não tem apoio. Eu recomendo muito que vocês estabeleçam sempre processos baseados em métodos. Tá? Vou aceitar aqui, pessoal, a equipe, já colocando aqui já. Marjorie já deve estar entrando também. Vamos esperar um pouquinho aqui. Vamos ver se a Marjorie também... Olha, Ivan, doutora Letícia, boa noite. Boa noite. Vocês estão me ouvindo bem, Letícia? Ivan, tá rodando um pouco a internet aqui. A minha internet hoje está triste. Mas vocês estão me ouvindo bem? Estou sim, Ivo. Tudo bem. Coisa bem. Boa. Boa noite, então. Obrigado, Letícia. Obrigado, Ivan, por estar aqui nesse momento especial da nossa semana. E vamos esperar a Marjorie aqui para a gente já começar. Hoje, como eu falei, é uma live especial para a gente discutir a implantação ESG. A gente teve o nosso workshop essa semana e um workshop de muito sucesso. Considero aí muitas pessoas gostaram. A gente teve um feedback muito positivo de muitas pessoas e eu fico muito feliz que eu posso compartilhar esse último dia com vocês. Então, a gente vai discutir como construir um sistema bem sólido, um sistema sólido ESG, da parte de meio ambiente, social e governança aqui com vocês. A Letícia saiu, ela deve entrar de novo, deve estar com alguma questão. A Marjorie também deve estar entrando. Vamos esperar que eles se organizarem aqui. Aí a gente entrar. Enquanto isso, pessoal, falar um pouco sobre o material. A gente criou um material, foram 6 horas de treinamento. Esse treinamento está disponível na Academia SG4. Então, eu convido vocês todos, a quem tiver interesse de mergulhar mais no tema, mais na implantação, mais no conhecimento, a Academia SG4 está ali para ajudar vocês nessa estrutura. Então, eu convido todos aqui a se programarem em qualificação, e eu costumo falar isso sempre, a SG4 não é só uma empresa que não é a única do mercado, mas é uma empresa que estabelece referência e ajuda vocês, todos vocês aqui que buscam o tema, a terem mais profundidade. Então, vamos nos organizar aqui para já começar. Tá? Eu vou
começar... Vamos já, né, Ivan? Já que tem, as meninas vão entrar e eu vou... A dinâmica hoje, pessoal, é eu perguntar para os 3 líderes da SG4, o Ivan, Letícia e a Marjorie, qual que é a opinião deles sobre implantar. E o Ivan, que eu já vou apresentar você aqui, Ivan, daqui a pouco, quando as meninas entrarem, eu vou trabalhando com elas também. O Ivan, pessoal, é um consultor que está há 14 ou 15 anos na SG4, eu acho que eu acho que é esse o tempo, Ivan, 14 ou 15? São quantos anos? Isso é 15 anos. 15 anos. O Ivan é o consultor mais antigo da SG4, ele entrou logo depois que ele acabou o mestrado. O Ivan é médico veterinário, é pós-graduado, tem muito conhecimento, tem mestrado. O Ivan é um profissional que já há muito tempo, para que a Letícia enviou a solicitação, deixa eu pegar aqui. Ô Lê, eu não estou achando aqui a sua solicitação. Deixa eu passar, estou passando aqui para ver a solicitação dela. Só um segundinho, Ivan. Tranquilo, Ivan. Envia de novo, Lê, porque não está aparecendo aqui para mim. Ah, não, agora está aqui. Peraí, eu já achei. Ah, tá vendo como eu não sou experiente nisso? A Marjorie também já estava já. Deixa elas entrarem aqui e a gente já comenta. Ah, muito bem. Pronto, agora sim. Tudo bem? Boa noite. Boa noite. Boa noite, Letícia. Boa noite, Ivan. Pessoal, é com muito prazer, então, que a gente começa agora aqui a nossa live. Como eu vou falar rapidamente, então, o Ivan é o líder das soluções integradas, ajuda a gente a fazer as conduções de projeto, proposta e gestão da nossa consultoria e auditoria, do escopo consultoria e auditoria. A Letícia é a nossa líder, bióloga, uma profissional muito competente, muito inteligente, que nos ajuda nas questões de treinamento, tem muito conhecimento na base de treinamento. E a Marjorie é uma geóloga, engenheira de segurança, a nossa líder da gestão ocupacional, que, né, conduz a nossa clínica e todas as nossas operações técnicas de saúde e segurança. Naturalmente, são 3 profissionais que estão há muitos anos na CG4 e se envolvem profundamente nas nossas operações, e eu tenho um prazer de poder conviver com eles todos os meus dias de vida, compartilhando as nossas emoções, né? Porque a gente vive muitas emoções aqui na CG4. Pessoal, eu quero já começar com uma pergunta, eu vou trabalhar uma pergunta específica para cada profissional. Ivan, na sua opinião, na implantação do ESG numa empresa, num processo de implantação, qual que são as premissas que você acredita que a gente precisa considerar para fazer com que esse processo seja sólido e consistente? Por favor, sua opinião. Bom, primeiro eu gostaria de desejar boa noite, né, a todos que estão acompanhando a nossa live, né, as minhas pares, né, Letícia e Marjorie, o Ivo, meu líder, nessa empreitada, né, de transformar as empresas, né, transformar as operações, né, dentro daquilo que a gente acredita, né, daquilo que seja bom para o desenvolvimento das organizações, bom para o meio ambiente, para as questões de saúde e segurança, né? Então, com premissas básicas para a implementação de um ESG, né? Muitas empresas, eu comento sempre assim, muitas empresas não sabem que executam já várias práticas aderentes ao ESG, né? E não sabem, né? Às vezes tu conduz ali dentro da tua rotina, da tua operação, e achando que o ESG está tão distante assim, mas às vezes não, às vezes está ali no dia a dia, em pequenas ações que eles já conduzem com a comunidade, com o público interno, né? Com os profissionais associados, com o meio ambiente, com práticas de governança, e às vezes desconhecem que isso já estão aderentes a pilares, né, do ESG. Então, acho que a primeira grande atividade para a implementação de um programa de ESG é o diagnóstico, né? É um diagnóstico de gestão, né? Para identificar quais são essas práticas que já estão aderentes, que precisam ali só uma pequena lapidação, um pequeno ajuste, uma divulgação mais consistente, né? Um pouco mais de recurso para se tornar plena, né? E realmente fazer a diferença dentro do ESG, e daquelas práticas que ainda precisam ser robustecidas, né? Precisam ali ter mais engajamento, ou precisam ser realmente implementadas para que elas possam fazer ali uma transformação ali dentro da organização, né? Então, eu acho que é o principal, né? É conhecer quais são esses pontos, né?
A gente sabe que a gente entra dentro das organizações, né, fazendo os nossos diagnósticos, e a gente percebe o quanto que os gestores, às vezes, não conhecem as práticas que já estão ali no dia a dia, já estão implementadas. E esse recurso já implementado vamos dizer assim, já é um avanço dentro de um programa de implantação de um ESG. Né? Porque daí, depois, né, tendo essa informação estabelecida e levantada, temos um segundo ponto, que é estabelecer a nossa jornada, né? Estabelecer aquilo que a gente vai trilhar de emoções de implantação de programas alinhados ao ESG. Né? Então, aquilo que a gente já está bem, a gente pode deixar ali no cantinho, tá? Alimentar ele para que ele não morra, né? Aquela prática não morra, mas a gente dá foco naquilo que realmente interessa, aquilo que precisa ser implementado. Né? E ali a gente traz o planejamento. Né? Então, depois desse diagnóstico, onde a gente identifica todos esses pontos, eu acho que é fundamental o planejamento. Né? Sempre lembrando que esse diagnóstico, ele precisa ter uma multidisciplinaridade. Né? A gente precisa ter aí profissionais que, ao levantar essas informações, eles sejam ali competentes dentro daquele assunto, né? Para navegar numa profundidade necessária para identificar ali o quão aquela prática é relevante e o quão aquela prática precisa ser realmente adotada na organização ou ela está já de acordo com as premissas do ESG. E ali transformar essas informações num bom relatório, né? Um relatório explicativo, um relatório consistente. A gente observa alguns relatórios que às vezes, né, não trazem ali algumas premissas básicas, né, de implantação, de informação, mas a gente sempre reforça aos nossos profissionais que esse é um produto muito importante para a organização, né, que é onde ela vai olhar para aquelas informações e definir e identificar quais são os gaps. Né? E esses gaps serem transformados então num cronograma de implantação, né? De acompanhamento ali com ações, com responsáveis, com prazos bem definidos, né? Na dose certa. A gente não precisa ter uma organização, Ivo, assim, com o ESG do dia para a noite. Né? Eu acho que o ESG ele pode ser adicionado, pode ser implementado numa organização ao longo do tempo. Né? Existem ações que demandam mais recursos, que precisam de uma maturação maior, precisam ali de um amadurecimento dos gestores e de própria até organização em si, né, para que aquilo seja realmente levado adiante. E outras ações não. Outras ações a gente pode conduzir ali de forma mais rápida, mais pragmática. Então, isso é muito importante. Né? Então, eu identifico assim, como um sucesso da implantação, até para dar voz para as minhas pares, né? Dar a palavra às minhas pares, assim, o diagnóstico e um bom cronograma de implantação. Né? E aquilo. E eu concordo, só complementando, né? Eu concordo muito com o que o Ivan colocou nessa questão de o tempo de maturidade, né, da gestão e da implantação de um ESG, porque muitas vezes a gente está falando de uma mudança de cultura em relação a alguns pontos. E é muito difícil fazer a virada de chave, em alguns casos, né? Então, por isso que é necessário fazer um bom diagnóstico, é necessário fazer um bom planejamento, mas é necessário entender também que vai precisar de um amadurecimento da empresa como um todo, e como o Ivo falou no workshop, o ESG ele é feito por pessoas, então o amadurecimento dessas pessoas e desses profissionais, né? E aí, por isso que é importante a gente ter também um bom planejamento de treinamentos, quais treinamentos vão ser tratados de maneira mais transversal, quais treinamentos a gente precisa ter um aprofundamento maior para conseguir realmente entrar nas rotinas e nas práticas que são colocadas em execução, né? Mas isso tudo está linkado, né? Então, nessa fase de diagnóstico, você também consegue já identificar os seus gaps em relação a treinamentos e fazer um planejamento de médio e longo prazo, né? Para realmente conseguir implantar e promover a mudança de cultura dentro da empresa e conseguir alavancar os 3 pilares aí do ESG, o ambiental, o social e a parte de governança, né? Então, eu concordo plenamente e é isso que a gente faz na parte de treinamentos, é isso que a gente mostra para as empresas, né? Da importância de você fazer, sim, treinamentos mais
aprofundados sobre o tema, porque a gente precisa mergulhar em algumas questões, não adianta ficar só no o que é o ESG e para que o ESG serve, você precisa ter um aprofundamento em alguns casos, né, com alguns públicos de maneira específica, mas também levar para toda a organização, independente do nível, o conhecimento mais amplo sobre o tema, né? Perfeito. O que eu ia falar, assim, que sem método, a possibilidade do projeto perder a sua consistência, o sucesso é grande. Dá para fazer, dá. Ações aleatórias. Hoje, muitas empresas estão, como você falou, Ivan, e eu concordo, elas têm já práticas, mas as práticas estão desconectadas, elas não têm um foco comum. Então, assim, sai todo mundo, cada um fazendo uma coisa. Então, eu acho que não são conhecidas por todos, né? Exatamente. Muitas vezes. Tem que existir. E o método bem feito, você tendo um método. Então, ok, você criou, fez um diagnóstico, você tem uma proposta de trabalho, agora você tem que envolver as pessoas. E aí, Letícia, onde eu queria te perguntar, focando nas pessoas, porque a gente sabe que são muitos temas. Você vê, a gente discutiu no diagnóstico, a gente olhou um flash ali de 25 grandes temas. E nem todo mundo sabe os 25 grandes temas. Então, alguém pode não conhecer o tema sucessão, o outro não conhece compliance, o outro não sabe saúde ocupacional, o outro não conhece ergonomia, o outro não sabe falar sobre resíduo. Como é que você interpreta isso e que dicas que você dá, Letícia, né, para a questão das pessoas na busca de qualificação para esse processo? Por favor. Geralmente a gente pode ter uma visão voltada para os pilares, né? Então, tentar trabalhar em blocos, trabalhar dentro do bloco ambiental, quais são os quesitos que eu preciso apresentar para todos os colaboradores, né? De maneira mais transversal, e quais são os pontos que eu preciso aprofundar, né? Que era exatamente o que eu tinha falado anteriormente. Então, fazer um planejamento de treinamentos pensando exatamente nisso, no envolvimento de todas as áreas, independente do nível, mas diretamente relacionado com o que ele precisa realmente saber sobre cada um dos temas. Mas é importante que a gente faça uma divisão, normalmente essa é a orientação que a gente traz, uma divisão por blocos, né? Então a gente trabalha dentro da questão ambiental alguns dos temas e qual é o nível de aprofundamento que a gente vai trazer para cada uma das funções da organização, e aí trabalho o bloco social e trabalho o bloco de governança. É importante saber que muitas vezes tem gente que tem aquela ideia ainda que as questões ambientais ficam na área de meio ambiente, ou as questões de governança elas ficam só na área de governança, né? E assim sucessivamente. E não, a gente tem trabalhar a multidisciplinaridade desses temas, né? A gente precisa entender a importância do tema ambiental também para uma área de saúde e segurança do trabalho, também para uma área de desenvolvimento de projetos, que se não tiver uma visão ambiental, não vai conseguir estar atrelado aos preceitos do ESG. Então, esse estudo ele é muito bem feito e muito bem determinado nessa fase de planejamento dos treinamentos, justamente para a gente conseguir realmente chegar e levar o tema no nível de profundidade que a gente precisa para cada uma das funções, né? Então, é dessa forma que a gente orienta, é dessa forma que a gente trabalha no SG4 Treinamentos. A gente tem como trazer uma série de indicadores de acompanhamento dos treinamentos que são realizados, que isso ajuda muito a defender, né, tudo isso junto com a sua diretoria, com a sua gestão, e fica muito fácil de visualizar o que já foi executado, do que tem planejado até o final de um projeto de implantação, que seja, né? Então a gente consegue fazer esse acompanhamento bem detalhado através de indicadores de treinamento também voltados para a questão aqui especificamente que a gente está falando, que é ESG. Perfeito. Perfeito. Eu, assim, né, eu acredito muito na educação, sabe, Lê, assim, grupo, né? O gestor que tem conhecimento, ele tem profundidade no tema dele e ele navega nas outras estruturas, isso é interessante, ele toma uma decisão melhor, ele interage melhor com as áreas, ele segue o ESG sem ansiedade, então ele vai construindo, como o Ivan falou, essa jornada, né, pessoal? Porque isso aqui é uma grande maratona. Eu comentei isso no início do treinamento. SG não é, vou fazer, fica tudo pronto para abril do ano que vem. Não. Vai demorar muitos anos para a empresa conseguir equilibrar todos os pontos e chegar nessa estrutura. Eu acho que o treinamento é fundamental para isso. Fundamental. E seguindo nessa linha, né, de premissas importantes, eu queria a sua opinião, Marjorie. Né? A gente, dentro do bloco, né, de saúde e segurança, esse bloco
que a gente trabalha, né, olhando também para as pessoas, mas nessa parte, qual que é a sua opinião em relação a como os temas que a gente, obviamente, está dentro da matriz social ali, né, a parte de olhar para as pessoas, mas também, obviamente, olhando para todos os temas, na parte mais técnica. Na sua opinião, como é que essa parte influencia, né, na implantação do ESG e como que uma empresa pode conduzir isso bem para ter isso mais forte? Eu queria te ouvir um pouco. Perfeito. Eu acho que a Letícia ela já comentou uma palavra que eu acho que é chave nesse processo todo, que é diagnóstico. Então, a gente não consegue entender de fato qual que é a maturidade da empresa em relação ao tema, como é que é o entendimento, né, dos próprios funcionários em relação à percepção da empresa para a saúde e segurança, se a gente não começa com um diagnóstico bem estruturado. Então, eu acho que o desenvolvimento, né, dessa metodologia, então, primeiro a gente faz um diagnóstico, a gente entende como é que é a situação da empresa, sempre com um foco em pessoas. Então, acho que quando a gente fala em ESG, o principal tema realmente é esse cuidado, né? Essa atenção para as pessoas, seja desde lá da identificação do ambiente, do levantamento de fato dos riscos, então como isso é feito, como é que as pessoas interagem nesse processo, até de fato como é que a gente converte isso depois em exames, como é que são feitos os acompanhamentos com os profissionais. Então, a gente trabalha dentro da gestão ocupacional realmente com um foco muito grande nesse atendimento humanizado, né? Então, em trazer as pessoas para o foco, e aí com isso a gente consegue ter indicadores também adequados para que a gente possa apresentar isso para a empresa e sempre desenvolvendo, né? Então, com base nos resultados que a gente obtém, com base nessa compilação dos dados, a gente consegue ter um planejamento adequado de próximas ações. Perfeito. Na opinião de vocês, eu gosto de fazer uma pergunta sempre, né? Eu, particularmente no início da live, até do nosso workshop, eu fiz uma pergunta, né? ESG é um tema novo? Hoje muitas pessoas ainda acham que, poxa, ESG é um tema novo, né? Eu argumentei bastante na segunda-feira, que eu acredito muito que agora está tendo uma aglutinação muito forte dos temas, porque gestão ambiental já existe desde 1970, muitas iniciativas. A parte social tem iniciativas que a gente começou lá com a CLT em 43, a gente já tem muitas estruturas que já vêm de muito tempo. E a parte de governança também não é um tema recente, é um tema que já vem sendo discutido nas empresas. O que a gente está tendo agora é uma grande convergência, né? Então, pensando que não é um tema novo, né? Não é um tema convergente agora. Na opinião de vocês, qual que vai ser a tendência do mercado para o futuro? Então, você imagina a gente hoje, que a gente está direto em... Hoje, eu conversei, pessoal, com os três aqui. O Ivan discutindo projetos de saúde e segurança do trabalho, tudo. Conversei com a Marjorie questões de saúde, discussões profundas sobre esse tema. Falei com a Letícia sobre alguns clientes, sobre treinamento. Você vê, a gente está a todo momento construindo pequenos alicerces das empresas. Se você imagina, não é um tema novo, a gente está discutindo isso muito hoje. Imagina que as empresas agora vão começar a trabalhar isso de uma forma convergente e conectada. Qual que é a percepção de vocês para o futuro sobre esse tema? Se vai ter evolução, se vai ter um fortalecimento de cada um dos temas. Eu queria deixar essa pergunta aberta e ver a opinião de vocês sobre como que vai estar esse tema daqui a 10 anos ou daqui a 20 anos. O que vocês pensam sobre isso? Eu queria um pouco a opinião de vocês sobre a evolução do tema. Pode ir. Vamos fazer assim, começa você, Letícia, e depois eu passo a palavra, que aí senão vocês vão ficar... Eu falo ou não falo? Qual que é a sua opinião, Letícia, sobre a evolução do tema? Como você mesmo falou, né? Não são práticas novas, são práticas que já existem. Eu acho que a gente só tem a ganhar com o boom do ESG agora, todo mundo falando sobre, todo mundo querer entender um pouco mais sobre isso. O movimento que o mercado financeiro faz em relação a cobranças de empresas que têm a implantação de ESG, eu acho que também só tem a trazer vantagens para que a gente trate esses temas que são temas essenciais, fundamentais para a perenidade de qualquer negócio. Então, eu acredito muito que a gente vai caminhar para um movimento mesmo de que o ESG seja consolidado nas empresas, talvez com esse novo nome, mas que a gente sabe que muitas empresas já fazem com outros nomes, chamando de outros sistemas de gestão. Mas eu acredito, eu como uma bióloga que
acredita num futuro melhor também, que as empresas vão conseguir trazer mais maturidade para a sua gestão como um todo, trazendo as questões ambientais, sociais e de governança corporativa daqui para os próximos 10 anos. Eu acredito nisso. E eu acredito que o treinamento é a parte fundamental para que a gente possa fazer essa mudança de cultura em muitas organizações. Então, eu fico muito feliz com todo esse movimento que está acontecendo. Eu sei que algumas pessoas se aproveitam de má fé, às vezes, do tema, para vender não sei, né? Mas aproveitar a onda, né? Mas eu acho que se a gente souber trabalhar isso muito bem dentro das empresas, todos nós só temos a ganhar, né? Então, eu acho que é um movimento para os próximos 10 anos. Eu acredito muito no amadurecimento disso tudo em relação às empresas e à interface que o mercado financeiro está fazendo em relação a isso também. E você, Marjorie, qual é a sua opinião, Marjorie? Primeiro as meninas, né? Vamos prioridade. Eu vejo, na verdade, como uma questão até de sobrevivência mesmo, porque o mercado está sendo cada vez mais exigente. Então, as empresas realmente vão ter que se adequar a isso. E o que a gente percebe é que existe uma tendência, tanto em relação a normas, né? Então, você acabou mencionando durante o treinamento também um pouquinho das ISOs. A gente percebe que essa última revisão das ISOs também trouxe essa integração entre as normas, exatamente para que a gente possa desenvolver sistemas cada vez mais robustos e que realmente se comuniquem entre si, tanto quanto a gente vê até mudanças mais recentes de legislação. Então, acho que essa alteração que a gente vê das normas regulamentadoras, né, das NRs que estão vindo agora, então em relação à GRO, ao PGR, a gente percebe que, assim, não adianta só fazer levantamento, por exemplo, com foco puro em segurança, se a gente não falar de fatores psicossociais. Então, como é que é essa interação, como é que é a interação nos casos de acidentes, né, emergências, como que isso impacta no meio ambiente, como é que isso impacta nas comunidades que vivem próximas às empresas. Então, acho que é uma questão de sobrevivência mesmo, e uma exigência de mercado que, para os próximos anos, acho que vai se fortalecer cada vez mais. Muito bom, concordo plenamente. E você, Ivan, qual que é a sua opinião sobre o futuro do tema? Legal. Eu primeiro vou comentar um pouco do presente, né, do que eu tenho percebido, né, como líder empresarial das soluções, recebido as demandas dos clientes, né. Eu tenho percebido agora, nesse momento, até eu ia comentar essa questão que a Marjorie, né, falou, da integração que as normas hoje permitem, né, permite uma integração maior para a implementação de um sistema de gestão já integrado, abordando vários temas, né, e elas estão aí todas, facilitou a vida hoje da empresa que quer implementar, que quer construir um sistema de gestão, né. As empresas hoje, eu tenho visto empresas de alguns segmentos onde você não tem aquela exigência pragmática daquela sistema de gestão, vindo buscar, através da implantação de uma norma específica, né, a sustentação de práticas que vão de encontro ao ESG. Então, eu tenho percebido, assim, por exemplo, um cliente nosso agora, recente, que é um cliente de tecnologia, né, pedindo uma ISO 14001, e eles ocupam uma laje de um escritório, né, de um prédio de escritórios em São Paulo. Então, assim, que grandes impactos eles possuem, né, ambientais, que há necessidade de implantação de uma 14001 para gerenciar tudo isso, né? Mas é uma necessidade ali de fortalecer pilares ambientais, né, fortalecer práticas ambientais para que ele se mostre no mercado como uma empresa mais responsável dentro desse tema, né? Então, eu tenho visto agora, nesse momento, as empresas buscarem esses temas, assim como a 37.301, que é a de compliance, a nova norma de compliance, a 37.001, que é anti-suborno, para trazer o pilar governança, né, dar ferramentas para sustentar esse pilar governança de forma mais sólida. Então, eu tenho nesse momento observado isso, as empresas namorando o ESG através das normas que a gente, né, que estão aí, e ajudam a sustentar esses pilares aí de alguma forma. Mas é claro que no futuro, assim como o movimento das normas, né, trouxe essa integração, isso também vai ser trabalhado, né, dentro da alta liderança como premissas básicas de uma organização, né? Uma organização hoje, para se sustentar, assim como a Marjorie disse também, né, para elas se tornarem perenes dentro do mercado,
essas práticas hoje precisam estar implementadas, né, voltadas ao ESG. Não precisa estar necessariamente travestida através de uma norma certificada, mas através das práticas implementadas, né? A norma ajuda a gente a implementar as práticas, né? Porque traz método, que é aquilo que você disse, né? A norma ajuda a trazer método, né? Mas ela pode eventualmente ser implementada sem a necessidade dessa norma. Mas, com certeza, lá no futuro eu vejo isso como um grande conglomerado de ações relacionadas a esses 3 pilares, né? Eu vejo o fortalecimento desses 3 temas acontecendo durante os anos. Isso já vem acontecendo. Imagina quantos projetos nós já tivemos desses 3 temas de todos os tipos, empresas diferentes. Mas eu acho que essa conexão entre eles mostra que esses 3 temas, você pode vender o serviço, você pode vender o que você quiser, oferecer o serviço que você quiser, ter responsabilidade ambiental, olhar para as pessoas de uma forma respeitosa e olhar de forma humanizada, que foi a palavra que a Margem usou no momento, e ter toda a parte de governança bem estruturada e desenvolvendo as pessoas, como a Letícia colocou, de dar conhecimento mais para todo mundo. Isso foi acontecendo, criando força tão grande que os grandes executivos, os grandes acionistas, os grandes investidores viram que uma empresa que não trata esses assuntos de uma forma responsável é uma empresa que não tem, efetivamente, condição de futuro e sustentação e de perpetuidade. Então, esses 3 temas são tão fortes e cresceram tanto que mostra, e toda a comunidade, todas as partes interessadas olhando isso com muito mais atenção e conhecimento e crítica e solicitação, né, de você ter igualdade, por exemplo. Toda essa parte que está crescendo com muita força gera quase que uma necessidade futura, uma necessidade. As empresas que não seguirem por isso, realmente, elas vão a cada ano se enfraquecer. E aquelas que olharem, eu tenho certeza absoluta que elas vão ter perpetuidade. Eu falei isso no treinamento do 3º dia. Por que não uma empresa durar 100 anos, 200, 300 anos? Hoje, no Brasil, a gente tem uma questão de... São poucas empresas que têm 150 anos no Brasil. Tudo bem que o Brasil, a era industrial, tudo como que a gente veio ali depois, né, 1800, que quando começou a entrar as empresas no Brasil, mas tem empresas do início do século 1900, né, do século 20 ainda, que são poucas que perpetuaram. Então a gente tem que olhar para o futuro e ter força para seguir. Eu acho que é um tema que não dá mais para a gente ignorar, né? Então, e hoje muitas empresas estão começando, e eu concordo, Ivan, e concordo com vocês, meninas, uma coisa assim, cada caminho é um caminho. Não existe uma empresa que deva seguir um caminho igual ao outro. Até porque eu não gosto de comparações. Eu acho que cada um tem a sua jornada, tem a sua maratona de vida. Mas note que hoje é muito importante que as empresas vejam que elas precisam seguir se fortalecendo nesses 3 pilares. Né? Pessoal, eu vou fazer tem uma pergunta aqui que a Alessandra compartilhou comigo, que eu vou ler aqui para todos. Como aumentar o engajamento das áreas envolvidas na implantação de um sistema de gestão? Como engajar todas as áreas na implantação de, por exemplo, SG ou de um sistema de gestão? Qual que é a opinião de vocês? Vamos responder essa pergunta, que eu acho que é uma pergunta legal. Na sua opinião, vamos começar agora de trás para frente. Ivan, por gentileza, o que você fala para mim sobre essa questão? Na sua opinião, rapidamente, como engajar as áreas? Bom, primeiro, mostrar a importância da participação dela para a construção sólida de um sistema, né? Então, eu acho que se você trazer isso para dentro de um único foco ali, internalizar aquilo normalmente para a equipe do SGI, vamos dizer assim, né? Eu acho que a gente perde a chance da multidisciplinaridade e de a gente alavancar as áreas, né? Então, eu acho a principal, envolvimento, compartilhar, saber que cada uma das áreas, cada um dos processos tem fundamental importância para a gente construir um sistema de gestão, né? Então, é praticamente vender o projeto para cada uma dessas áreas. Olha, meu amigo, você vai ganhar com isso. Isso é importante para a empresa, isso vai trazer resultado para a gente, né? Então, eu acho que compartilhar. Muito bom. Margem, qual é a sua opinião de como engajar mais na implantação de um SG ou de um sistema de gestão? Eu acho que todo mundo concorda, né, com isso que o Ivan comentou. Então, se a gente, de fato,
não traz as pessoas para fazerem parte do processo, para fazerem parte do desenvolvimento, que eles se sintam realmente donos do processo como um todo, nenhuma implantação é bem sucedida. Mas aí, para não ficar repetitivo, eu diria engajamento de alta liderança, né? Eu acho que é sempre o segundo ponto. Então, se a gente não puxa pelo exemplo e traz realmente todo mundo para participar e não diz simplesmente para a base, né, que a responsabilidade de implantação é deles, então eu acho que a gente não consegue também ter aí uma implantação bem sucedida. Concordo plenamente. Letícia. Concordo plenamente com os dois, falaram tudo. Eu acredito muito nisso e eu, mais uma vez, né, eu defendo muito a parte de treinamentos. O treinamento é muito importante também nesse processo, né? Sim, sem dúvida. Porque você primeiro apresenta o tema de uma maneira mais ampla e faz como uma parte fundamental na venda desse projeto, na venda dessa ideia, você treinar as pessoas e fazer com que elas realmente entendam a profundidade daquilo, né? O porquê daquilo, o porquê da implantação de um ESG ou de qualquer outro sistema de gestão, né? O qual vai ser o impacto na rotina dele mesmo de trabalho, o que aquilo vai melhorar na vida dele como um todo, né? Como a empresa vai ser vista dali para frente. Então, eu vejo também um papel fundamental do treinamento nessa fase de engajamento, né? Às vezes, muitas vezes, a gente começa com um treinamento ali, um workshop, para sensibilizar, para envolver, para apresentar o tema de maneira mais ampla e vai iniciando um aprofundamento depois. Então, acho que só para fechar o que vocês já falaram, eu acredito muito nessa interface do treinamento para qualificar e engajar realmente todas as partes envolvidas num processo de implantação. Muito bom. Eu naturalmente, né, pessoal, tenho eu acho que existe um convite também, que eu só queria complementar com o meu ponto de vista em relação a isso, que é a questão de legado, né? A gente tem que mostrar para as pessoas o tão importante que elas são dentro das empresas que elas passam e o legado que a gente deixa ali na nossa atividade. Eu acho que poucas pessoas no mercado percebem que mesmo onde ela trabalha, ela pode trabalhar na indústria química, numa montadora, numa prestação de serviço, ele é professor de uma escola, mas todo mundo deixa algo para alguém, né? E eu acho que quando você convida todo mundo a pensar que um SG é um sistema de gestão, você está melhorando os processos, você está melhorando a empresa, você está dando mais emprego, você está tendo uma percepção do cliente melhor, uma possibilidade da empresa crescer. Tudo isso tem ganhos para muitas pessoas, né? Todo mundo ganha com esse processo. E você, como um agente dessa transformação, deixar o seu legado, eu acho que é uma coisa muito legal. É uma pena que você falar de legado hoje ainda parece uma coisa que as pessoas ainda não percebem o tão importante que são. Eu acho que tudo isso que a gente está discutindo pode, como um ponto, né, que a gente, é claro que o que vocês colocaram são coisas até muito mais efetivas na hora de você fazer com que isso funcione. Mas existe uma sutileza do legado que eu acho que a gente podia deixar aqui, porque SG é o legado que a gente vai dar para as futuras gerações, né? Então, você imagina uma criança que vai viver no planeta daqui a 50 anos, como que ela vai estar lidando com falta de recurso, com mudança climática, com gente corrupta para todo lado, que é uma coisa que a gente tem que evitar, né? Então, é uma coisa que eu acho que é para construir uma possibilidade de vida melhor para o outro. E a gente poder ser veículo disso é muito importante. Então, eu colocando aí talvez uma opinião minha sobre isso e a gente poder convidar sempre as pessoas a pensar assim. Pessoal, como sempre, a gente tem uma live de quinta-feira. Eu queria agradecer a todos vocês. Primeiro, agradecer o Ivan, a Letícia e a Marjorie por acompanhar hoje esse encerramento tão importante da nossa live, né, do nosso workshop ESG. Agradecer a vocês três por isso, agradecer pelo empenho sempre da gente buscar fazer o melhor possível aqui na SG4, que vocês são naturalmente sempre muito dedicados. Agradecer as pessoas que participaram aqui novamente e agradecer a quem participou do workshop e aproveitou essa oportunidade. Eu quero fazer uma provocação aqui. Foram mais de 300 inscrições e 100 pessoas participaram com a gente. Então, é uma média de 30%. É uma pena que nem todas as pessoas puderam realmente se alocar ali, ou gerenciar seu tempo para participar, mas continue acompanhando esse G4, a gente vai continuar mostrando conteúdos, apresentando temas. O nosso YouTube, amanhã cedo eu vou fazer um stories, eu não sei se vocês sabem, mas eu não sei se a Alessandra comentou com vocês, mas hoje
a SG4 fez 1 milhão de visualizações no YouTube, né? Então, os nossos vídeos hoje já chegaram a 1 milhão de vezes, assistido 1 milhão de vezes, né? Então, é um dia marcante, um dia maravilhoso, e a gente ter vocês aqui nesse dia para a gente comemorar. Então, vamos em frente, vamos continuar nosso caminho, nossa jornada. Obrigado para todos, né, estar acompanhando a gente. E não se esqueça de visitar a academia, pessoal. A academia é um ambiente que vai te ajudar a subir degraus de conhecimento, vai ajudar muito na implantação do ESG e está lá disponível para quem tem interesse e quer crescer. Então, um abraço, obrigado, pessoal, e boa noite para vocês. Obrigado, Obrigada. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Beijão a todos. Tchau, tchau. Beijão. Tchau. Tchau.